Oi, galeres! Oi, gente! Eu sou a Kelly. Eu sou a Kênia. E esse é o Ninguém Tá Brigando. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma homenagem à nossa cidade, que é Porto Alegre. Não sei se todo mundo sabe, a gente mora em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E Porto Alegre tá fazendo aniversário. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. E na verdade esse vídeo, inicialmente a ideia era a gente fazer um passeio por aqui, tipo um vlog mostrando os lugares e para vocês conhecerem mais e tal. Só que por conta dessa história toda de coronavírus e quarentena, eu não sei, eu acho que nem tá funcionando esses ônibus turísticos que tem por aqui. E a gente não iria por questões de... E a gente não iria porque não pode ir e tal, por causa da quarentena. Fiquem em casa, assistindo o nosso canal. Deixando claro que a gente resolveu se reunir hoje pra não deixar o canal desabastecido de conteúdo também, pra vocês terem nossos vídeos todas as semanas, como sempre. Mas não se preocupem, eu saí da minha casa, entrei no carro, saí do carro, entrei aqui, estou higienizada, tá tudo certo, estamos mais longe do que de costume. Cumprindo as regras básicas, estamos com as mãos limpas. E na verdade a gente tá fazendo esses vídeos mesmo só pra isso, assim, pra não deixar o canal desabastecido, tá? E com todas as precauções. E com todas as precauções necessárias, tudo certinho, tá? Não se preocupem e vocês fiquem em casa. E o aniversário de Porto Alegre é 26 de março. E Porto Alegre foi fundada em 1772. E atualmente Porto Alegre tem 1.409.000 habitantes, segundo o censo de 2010. E Porto Alegre também já teve outros nomes. Ela já foi chamada de Madre de Deus de Porto Alegre. E em 1810 que foi... deixaram, vamos chamar só de Porto Alegre, vamos abreviar. E antes disso ela também foi chamada de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Porque na verdade Porto Alegre tem toda a história dos casais açorianos que vieram pra cá e que a gente vai falar pra vocês agora, porque separamos alguns pontos da cidade. Então a gente vai colocar as imagens pra vocês, já que a gente não conseguiu ir nesses pontos. E aí a gente vai comentando um pouquinho sobre cada um deles, e aí vocês também vão saber como é um pouco a vida do porto-alegrense, onde é que vai, o que que faz e o que que tem pra conhecer aqui, pra vocês virem conhecer a nossa cidade assim que passar tudo isso, a capital dos gaúchos. Isso aí. Então vamos começar com um lugar que agora é a sensação da cidade, a Orla do Guaíba. Sim. É onde fica o gasômetro, que era uma usina de carvão, que antes era onde o abastecimento elétrico da cidade era feito, lá nessa usina de carvão. E agora, há um tempo, foi feita toda uma revitalização, então o gasômetro virou um novo ponto de encontro para ir tomar chimarrão, para ver o pôr do sol, até porque tem o Rio Guaíba. Então a Orla virou um ponto de encontro do pessoal para ir conversar, no final da tarde praticar um esporte, tem as pistas lá para correr, tem gente que anda de bicicleta. Então a Orla virou a sensação de Porto Alegre, é um ponto que ficou muito bonito pra gente poder aproveitar no horário de lazer. Outro ponto turístico de Porto Alegre é o Laçador, que foi eleito o símbolo da cidade em 1992, que inicialmente ele foi feito por uma exposição que ia ter em São Paulo, e que serviu de modelo para a estátua foi o Paixão Cortes, que é um tradicionalista bem famoso. Agora ele já faleceu, né? Mas ele era um tradicionalista bem famoso aqui no estado. E aí o Laçador já passou por outros pontos da cidade, mas atualmente ele fica próximo ao aeroporto. Outro ponto que é um dos pontos que eu mais gosto na cidade é a Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana é famosíssimo no país todo, ele era escritor e ele morou nesse local. Esse local era um hotel até os anos 80, Hotel Majestic. Inclusive, se vocês forem visitar a Casa de Cultura, vocês podem ir até onde era o quarto do Mário Quintana. Eles conservaram mais ou menos como era o quarto dele. E hoje em dia é uma casa de cultura muito legal, onde tem teatro, tem cinema, tem exposições. Então tem restaurante, tem cafeteria. E tem um café em cima que aí se enxerga todo o Rio Guaíba. É bem bonito, é um lugar bem cultural e bem legal da cidade, assim, eu gosto bastante de lá.
Outro lugar bem conhecido aqui em Porto Alegre também é a Catedral, que fica na região central aqui da cidade, que começou a ser construída em 1779 e ela ficou pronta como é hoje conhecida só em 1986. Quem tiver também em Porto Alegre vale a pena conhecer. E ela fica bem na região central, então provavelmente se você vier a Porto Alegre, com certeza você vai passear pelo centro. E aí ela fica ali na parte onde tem também o Palácio do Governo, tem a Assembleia Legislativa. A Praça da Matriz também, que é outro ponto, tem todo né? esse entorno ali, com vários pontos, assim, então se você for ali você já consegue dar uma olhada em outros pontos conhecidos aqui da cidade também. Outros 2 pontos que são turísticos também, ainda mais pra quem gosta de futebol, é o estádio Beira-Rio, que é o estádio do Internacional, e a Arena do Grêmio, que também virou ponto turístico, né? É como aqueles estádios na Europa, tem todo um tour dentro do estádio, coisa e tal. Agora a gente vai falar um pouco sobre os parques aqui da cidade, praças, enfim, que tem bastante aqui. Porto Alegre, inclusive, é uma das capitais mais arborizadas do Brasil, tem realmente muitas árvores por todos os lados. E um dos parques mais conhecidos é a Redenção, que na verdade é o Parque Farroupilha, né, o nome certo. Isso. Mas ninguém chama de Parque Farroupilha, todo mundo chama de Redenção. E o pessoal vai muito lá, passa os domingos, às vezes tem shows gratuitos, tem o Brick da Redenção, que é bem conhecido também, aí tem bastante coisa de artesanato. Como se fosse uma feira, assim. É, tipo uma feirinha também, lá eles vendem também roupa, vendem livro, tipo sebo, essas coisas, tem bastante opção. Pode comprar tua cuia, também, tua bomba. o kitzinho todo, dá pra levar uma lembrancinha de Porto Alegre se você estiver aqui visitando, pra levar pro tua mãe, pro teu pai. É bem legal, esse é um parque bem grande, você vai fazer exercício, essas coisas. Outro parque que também tem, semelhante ao Parcão, que daí é num bairro um pouco mais nobre da cidade, e ele não é tão grande quanto a Redenção, mas ele é um parque bem grande também. E também o pessoal vai ali, tem pracinha para as crianças, o pessoal vai fazer esporte e tal, é bem bonito. Eu gosto bastante do Parcão, agora faz um tempo já que eu não vou, mas eu geralmente quando eu Elite vou, porto-alegrense. geralmente eu vou no Parcão. Redenção eu não sou tanto assim, mas eu acho que a maioria das pessoas prefere Redenção mesmo. Eu prefiro Redenção. E falando dos parques, a gente pode falar também do Parque Marinha, que fica perto de um shopping aqui em Porto Alegre, que também é um parque enorme e que as pessoas também usam muito para fazer exercício e praticar esportes e tal. Tem bastante área verde, tem umas quadras. E também tem o Parque da Harmonia, que é muito famoso aqui pelo acampamento Farroupilha, que acontece em setembro, onde as pessoas montam piquetes, que são umas estruturas assim, a gente bota umas fotos, tipo uns galpões, onde durante o mês de setembro é um culto às tradições gaúchas, então as pessoas se mudam pra lá, acampam lá e fazem churrasco, tomam seu chimarrão, tem apresentação folclórica, enfim. Então o Parque da Harmonia, ele é muito conhecido aqui por isso, nessa época das tradições, que na verdade acho que começa em agosto o acampamento e termina em setembro, as pessoas ficam um mês lá. Então é um parque bem famoso aqui e fica bem pertinho da orla ali do gasômetro. E aí, aproveitando esse gancho que eu vou falar agora, eu vou falar um pouco da Cidade Baixa, que é um dos bairros, é o bairro mais boêmio de Porto Alegre, é onde está a concentração de bares, de restaurantes, festas, é onde ocorre o Carnaval de Rua de Porto Alegre, com os bloquinhos, e nesse bairro existe uma parte que foi muito preservada, que é a Travessa dos Venezianos, que são várias casinhas, onde antigamente era um refúgio de escravos, e onde ocorria um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Porto Alegre, que era o Bloco dos Venezianos. Então ali ficou a Travessa dos Venezianos, é um lugar bem legal de visitar e conhecer. Hoje em dia são restaurantes, bares que funcionam nessas casas, mas antigamente era um refúgio de escravos. Também foi revitalizado recentemente aqui em Porto Alegre a Ponte de Pedra, que é um lugar que está bem bonito agora. Ficou muito tempo fechado, a obra ficou parada um tempo, Sim. Mas agora eles finalmente entregaram e tá bem legal. E agora eles revitalizaram, ficou bem bonito, espero que dure assim um tempo pelo menos, que ninguém vá lá estragar, apesar que eu já ouvi dizer que tem gente que já andou fazendo algumas coisas lá.
Mas é um local que ficou finalmente pronto e é bem legal. E também perto da Ponte de Pedra tem o Monumento aos Açorianos, que foi um monumento inaugurado no dia 26 de março também, né, que é o aniversário de Porto Alegre, só que daí no ano de 1974. Foi dado como se fosse um presente pelo aniversário da cidade. E ele é uma homenagem à chegada dos açorianos, que chegaram aqui em 1752, que foram os primeiros casais que povoaram a cidade. Aí também tem aquela história lá dos portões dos casais que a gente falou antes no início do vídeo. E aí esse monumento também, em uma época, ele teve fechado, e agora eles já tiraram o cercamento e tal. E também é um lugar bem bonito de visitar, é bem grande, é bem diferente. E aí a gente não pode deixar de falar do Paço Municipal, que é um local onde virou um ponto de encontro de algumas manifestações da cidade, assim, essas manifestações contra governo e etc. É um ponto de concentração, assim como a Esquina Democrática também, que é um ponto bem conhecido aqui de Porto Alegre. E junto ao Paço Municipal, onde está o prédio da Prefeitura Velha, como as pessoas falam, ao lado está o Mercado Público. O Mercado Público, se vier a Porto Alegre, tem que ir. É um dos pontos mais famosos, e também é como as grandes cidades. Eu já fui para Salvador também, tinha um mercado. Enfim, o mercado público é onde tu encontra umas frutas diferentes, é onde tu encontra carne, peixe, enfim, encontra vários produtos ali. Já pegou fogo 4 vezes, o mercado público já passou por poucas e boas, mas agora ele só tá operando na parte de baixo. O segundo andar ainda não foi liberado devido a essas questões de incêndio, mas é um ponto que tem que ir e conhecer, e também ficar bem no centro da cidade. Então não tem como chegar em Porto Alegre e não passar lá pelo mercado público. Bom, agora vendo programinhas mais culturais, tem também o Margs, que é o Museu de Arte aqui do Rio Grande do Sul, que também é na região central, também é um ponto legal de conhecer. E também na região central, bem próximo à catedral, que a gente mencionou antes, tem o Teatro São Pedro, que é considerado o teatro com melhor acústica da América do Sul. Lá tem vários shows, tem apresentação de bandas de tudo quanto é jeito, tem teatro, é um lugar muito legal. Tem o famoso lustre do Teatro São Pedro, que é bem conhecido, que é um lustre gigantesco. É bem bonito lá dentro. E também, se você vier e tiver tendo alguma apresentação lá, algum show, alguma coisa, é interessante de ir. Quando você chega lá dentro, ele não é tão grande, o que eu acho muito bom, porque daí você vai num show e você consegue ver o seu artista ali bem de pertinho, mesmo que você fique um pouco mais nas cadeiras mais distantes. É um lugar bem legal de ir, conhecer. E também, como a gente falou, se vocês perceberem, tem muita coisa na região central. Então, vindo pra cá, dando uma passada no centro, você já consegue visitar um monte de lugar, porque é tudo bem perto, assim, uma coisa da outra. Sim. Uma coisa que não é perto é a Zona Sul. Que, na verdade, a Zona Sul de Porto Alegre parece que é outra cidade. Quem mora na Zona Sul até brinca isso. Que parece outra realidade, outra cidade, é outro clima, é outro... E a Zona Sul tem o Calçadão de Ipanema, onde é um ponto também de encontro dessa galera que mora na Zona Sul. É como se fosse uma prainha, assim, e não é próprio para banhos, mas é um clima de praia, tem umas casas diferentes, assim. É outro clima. Quando vem a Porto Alegre, se tiver um tempinho, vai pra Zona Sul, porque é outra cidade, é como se fosse outro lugar. E é bem interessante e é bonito lá também de conhecer. E a outra coisa que eu lembrei agora é que quando vai pra orla ali pro gasômetro, também dá pra fazer uns passeios de barcos, e os barcos te levam até as ilhas próximas a Porto Alegre. Então é um passeio legal também de fazer se tiver um pouquinho mais de tempo. E outro ponto que eu lembrei, o Museu Iberê Camargo também, que ele tem toda uma arquitetura diferenciada, assim. E é perto da orla também. E é perto da orla. Então, assim, é bem como a Kenia falou. Se vier pra Porto Alegre, se puder se hospedar pelo centro, perto do centro ali, é uma boa, porque aí já conhece bastante coisa e, enfim. E também é interessante quando tudo voltar ao normal, se você puder, mesmo que você mora em Porto Alegre, é interessante fazer esse passeio, é um passeio num ônibus turístico que tem.
E eles pegam, às vezes, o pessoal ali no próprio mercado público mesmo. E é muito interessante fazer para vocês terem uma outra visão. Porque a gente, principalmente que mora aqui, com a correria do dia a dia e tal, a gente passa em muitos desses pontos e a gente não consegue perceber o quanto é legal, o quanto é bonito. Sendo que quando a gente vai viajar para outros lugares, a gente tira foto de tudo, a gente acha tudo lindo. Sendo que talvez para as pessoas que moram lá não vejam toda essa graça. E a mesma coisa acontece aqui. Então, porque quando a gente tá aqui, a gente meio que se acostuma, a gente meio que não presta atenção. E nesse passeio do ônibus, eles têm o guia turístico, ele vai te mostrando as coisas. Esse passeio de turismo que eu acho que tem em todas as capitais. A história dos lugares. E aí você consegue perceber, tipo, que legal que tem isso na minha cidade, que bonito esse ponto, nunca tinha reparado. E é isso aí, fica aí nossa homenagem, falando um pouquinho sobre Porto Alegre, sobre o aniversário de Porto Alegre. E, inclusive, tem uma campanha em Porto Alegre neste momento, devido ao coronavírus, que é, por favor, não visite a aniversariante, algo assim. Então, vamos nos guardar nesses dias, mas assim que tudo liberar, vamos pra rua, vamos valorizar um pouco a nossa cidade, vamos valorizar o comércio local também, essas coisas todas que a gente sempre acaba deixando passar batido. E é isso aí. Então comenta aqui o que você achou, se você já conhece Porto Alegre, já veio, se não veio, o que mais gostou. Todos os pontos. Compara um pouco com a cidade de vocês. E é isso aí. Isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, Ninguém tá brigando. Tchau!